Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Seja muito bem-vindo ao Agir de Deus em mais um momento profético, momento da palavra, momento da oração da fé. E estamos aí nessa grande preparação para o dia 8 de março, do próximo domingo. E você que está recebendo esse convite, que a semana toda, estando aqui em Curitiba ou região metropolitana, perto da gente, não faltem, venha na fé, aproveite essa oportunidade, que tudo passa, as oportunidades elas passam, então esta é a sua oportunidade. Você que está conectado com a gente neste dia especial do Agir de Deus, hoje dia 5 de março de 2026, uma quinta-feira especial, porque estamos aqui com vida. Estamos aqui para fazer a coisa acontecer em nome de Jesus, né? Jesus diz, olha, no meu nome vocês vão expulsar os demônios, curar os enfermos, vocês farão obras maiores do que eu fiz. É isso aí, é o agir de Deus entrando no seu lar, na sua casa, porque você ligou o rádio ou através do seu celular, da internet, você se conectou às plataformas aqui da rádio, por isso que a gente está chegando até você. Graças a Deus, graças ao rádio, a tecnologia faz com que a gente chegue em várias partes do Brasil e do mundo pela internet. Então seja bem-vindo, vamos estar orando com todos vocês no dia de hoje, vamos estar também trazendo a palavra do dia. Deus já me deu uma palavra logo pela manhã, eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas e haverá um despertamento espiritual. O nosso WhatsApp, caso alguém queira mandar o seu bom dia, ou apenas pedir oração, ou talvez contar um testemunho. Aliás, ontem à tarde eu recebi um testemunho de Araucária, de uma ouvinte de Araucária, e eu vou ler o testemunho, ela mandou por escrito, e você preste atenção nesse testemunho que eu vou ler daqui a pouquinho, para você ver a importância de você também estar no presencial. Algo extraordinário aconteceu na vida do casal. Já eu falo para todos vocês. Registrando aqui pessoas que estão aqui pelo vídeo e mandando seu recadinho. Nadir mandando a paz para todos. Também a Luciana dizendo amém. E a Neuza Cavalheiro pedindo oração e agradecendo a Deus. Maria Pio também mandando o seu bom dia. Infinitas bênçãos a todos nós, para todos nós. E também a Sônia Oliveira mandando um abraço para todo mundo. Deus abençoe a cada um. É isso aí, minha gente. Estamos aqui nesta jornada incrível da fé. E a palavra do dia, a frase do dia é: levanta e anda. Essa é a frase do dia, hein? Levanta e anda. Levanta e anda. Já vou falar sobre isso. Levanta e anda. É isso aí. Saia do lugar, se mova, faça alguma coisa e as coisas acontecem. Vem para Curitiba, pessoal. Vem para Curitiba, domingo, a convocação geral aí, para quem realmente está afim de ser impactado pelo poder de Deus, não só à distância, mas no presencial. É uma reunião única, só vai ter esse dia 8, numa sala especial ali, preparada para receber você, hein? É domingo agora, 8 de março, 9h30 da manhã e também às 15 horas. Convite é para você também. Às vezes vê o pastor viajando, a missão, ou às vezes férias, alguma coisa, e a pessoa fala, nossa, e lá no hotel? Então, vem para cá, viu? Principalmente o pessoal do Bacaxeri aqui, do Santa Cândida, do Boa Vista, sempre a gente tem algumas pessoas perguntando, né? Então vai lá ver, vem e vê, como diz Jesus, vai lá e vê, vem e vê. Alguém disse isso, né? Algum discípulo, alguém disse, ó, vem e vê, né? É isso aí, vem e vê. Adelita, do Pontal do Paraná também, pastor, Deus abençoe grandemente, estou aqui ouvindo, hein? É isso aí, o pessoal do Pontal do Paraná, ligadinhos no Agir de Deus. Também mandou em áudio para a gente a Josefina de Pinhais, mandou em áudio. Josefina, Deus abençoe, espero que a senhora também esteja com a gente aí, convida os netos aí para vir domingo, hein? Vai ser forte. Madalena Nogueira também escreveu, paz, tudo bem, pastor? Pedindo oração em seu favor e da sua família, vamos orar com certeza. Daqui a pouco, a oração pela família, a oração do dia aqui em mais uma manhã do Agir de Deus. Você vai ouvir aí um áudio agora. Esse áudio é do nosso amigo pastor Antônio Naine Sobrim. Ele é uma pessoa, nós estamos aliançados, né? Nós temos assim uma comunhão, uma unidade espiritual muito forte, né? Ele está lá em Apucarana e também fazendo uma grande obra ali de pastoral e evangelística também.
E ele que vai estar conosco neste domingo, pessoal. Por isso essa convocação aí, porque Deus tem nos usado tremendamente, mas ele também, como a gente está na mesma visão, a gente está na mesma frequência espiritual, então ele vai estar conosco aqui. E escute as palavras dele aí, que ele mandou o áudio agora de manhã. É um áudio ele convidando vocês, e depois que ele falar, eu vou ler o testemunho que aconteceu há 2 anos atrás, pessoal. Aliás, eu vou falar agora, antes dele falar, depois eu falo de novo. Olha só, aconteceu há 2 anos atrás. Preste bem atenção, hein? Nós estamos em 2026. Há 2 anos atrás, no mesmo hotel, na mesma sala, no mesmo endereço, nesse formato dessa convocação, e lá estava também o servo de Deus, pastor Antônio Naine, junto com a gente ali orando pelo povo. Olha só, eu vou ler para você, é a nossa ouvinte Esther Fortes, lá de Araucária. Olha o que ela escreveu. Gostaria de testemunhar sobre o encontro que eu e meu marido estivemos no hotel há 2 anos atrás. Olha só, há 2 anos atrás. E Deus usou o servo dele, o pastor Antônio Nairne, para ministrar na vida do meu marido, onde espírito de morte foram quebrados, inveja, e desde então as coisas têm fluído na vida do meu marido, negócios destravados, e neste domingo estaremos lá. Agradeço por esse ministério. Ouviu aí? Eu estou lendo como ela mandou, por isso que eu estou lendo aqui, está aqui. Ela mandou ontem à tarde, era 13 horas e 20 minutos. Eu estou lendo agora de manhã, em primeira mão, para vocês aqui pela Marumbi AM de Curitiba. Entendeu? Há 2 anos atrás, ela foi com o marido. Levou a família, os filhos, a filha. E na hora da oração, então, como ela disse aqui, ela recebe a oração e é repreendido ali na vida do marido dela o espírito de morte. Foi quebrado, a inveja. E ela está dizendo aqui, ó, depois disso, tudo destravou. Começou a fluir as coisas na vida do marido, estava travado. Então preste atenção no que eu estou dizendo. Se você tem possibilidade de estar conosco, não fique pensando se vai, venha. Porque vai ser uma virada de chave. E você vai ter a oportunidade de estar às 9h30, e se quiser bênção dobrada, já fica para a parte da tarde, às 15 horas. 9h30 da manhã e às 15 horas. Se puder ficar nos 2 horários, melhor ainda. Se não, escolha ou de manhã às 9h30 ou às 15 horas. Venha e pode trazer mais algumas pessoas. Tem espaço lá para um bom número de pessoas para esse dia 8 de março em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. A gente agradece a Esther Fortes por ter compartilhado, né, esse testemunho. Até eu passei para o pastor ontem, para ele ouvir também. Até ele falou, nossa, que coisa tremenda, a gente nem lembra, né? Mas quem lembra? Deus não esquece e também a pessoa que recebe não esquece, né? Isso é muito bom. Tá certo, gente amada? É para glorificar Deus aí, hein? Maravilha, hein? Pastor e ouvintes, hoje quero agradecer a Deus e as orações que pedi pela saúde da minha irmã. Deus a curou depois de 3 meses. Começou a andar na rua, está muito feliz, Deus faz milagres. Sim, agradeço, pastor, por suas orações e por mim e por nós todos. Glórias a Deus, escreveu a Claudiceia de Colombo, exatamente, né? Foi uma corrente de fé, de orações, né? Para a irmã dela, né? E está aqui o resultado, ó. A irmã já está andando, já está bem, graças a Deus, ela escreveu, Deus a curou, né? Glória a Deus por isso. Então, saúde para todos aí, o povo de Colombo, né? Deus abençoe. Faça o seguinte, Claudiceia, se é possível, traga a sua irmã, vem para o hotel domingo, viu? Vem, que se tiver algum outro compromisso, cancela tudo e vem para cá e transfira o seu compromisso para o outro domingo. É assim que funciona. É isso aí, dê prioridade. Aí o dia 8, vem para cá. É isso aí, minha gente. Olha que bacana. Em João capítulo 1, verso 46, quando eu falei assim, vem e vê, né? Vem e vê. Tem gente que fala, eu vou, mas não vai. Agora vem, irmão, vem. Eu vou falar nomes aqui, hein? Vou falar nomes aqui, o pessoal vai assustar. Deus está me revelando uns nomes aqui. Vou falar não vou assustar ninguém não. Vem e vê.
João 1,46 é o convite de Filipe a Natanael para conhecer Jesus pessoalmente, superando preconceitos sobre Nazaré. Interessante, isso aqui é um chamado ao testemunho direto da fé, não apenas ao convencimento intelectual, mostrando que Jesus já conhecia Natanael. É que Natanael falou, mas pode vir alguma coisa, né, de Nazaré? Aí Filipe falou, vem ver, vem ver. É isso aí, então é a mesma coisa. Vem no hotel, vem e entre ali naquela sala com expectativa, com fé em Deus. Não em pessoas, mas em Deus. Deus usa pessoas, mas a tua fé tem que estar em Deus. Vem. Vem você de Curitiba, você de Campo Largo, Campo Magro, você de São José dos Pinhais, você de Piraquara, Colombo, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Fazenda Rio Grande, Mandirituba. Você de Mandirituba, aí não esqueci de vocês não, Mandirituba, né? É isso aí. Rio Branco do Sul, Campo Magro, enfim, se eu não falei a tua cidade, é para você. Não tem como ficar falando tudo aqui, né? Você é inteligente e poucas palavras basta, né? Para o inteligente, para o sábio, só uma palavra basta. Pastor, a paz, peço oração, pastor. Peço oração para minha saúde, a nossa ouvinte e Márcia de Colombo, né? Márcia, em nome de Jesus, quero declarar cura aí nos joelhos, em nome de Jesus, saúde nos seus rins também. Receba o teu milagre nesta manhã pela fé. Receba o toque de Jesus, o toque de Jesus. Há uma canção que diz assim, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar, eu sei que Ele vai me libertar, eu sei que Ele pode me curar. Vou falar para Márcia, tem várias Márcia, a Márcia França, né? Márcia, se for possível, irmã, espera um pouquinho, calma. Opa, calma. É isso aí, né? Começa a orar aqui, começa a consagração geral, meu pessoal. Então é o seguinte, acho que era para acordar alguém. Deixa eu ver aqui. Então a Márcia, se for possível você, chama alguém que possa te trazer aí, vem pro hotel, vai valer a pena, pessoal. Eu vou pegar no pé mesmo, porque hoje é quinta e amanhã é sexta, e o nosso programa aqui é de segunda a sexta, então tem que explorar esse horário, porque é uma reunião única, como se fosse a última nesse formato aí. Não é a última, é como se fosse. Então venha na fé, peça ajuda a alguém, faça como, seja amigo de alguém trazendo alguém, ou alguém vai ser amigo teu e vai trazer você. É isso, venha, aproveite a oportunidade. Aquela sala ali é uma sala que ela é fácil acesso. A pessoa entra ali o hotel fica na João Negrão 780, pela porta principal, você vai entrar na porta, vai se vendo, vou narrar aqui, você vai entrar pela porta, logo você vai ver ali a entrada ali, tem ali a recepção, você pode ir direto, você vai reto assim, você vai sair lá no fundo do hotel, tem uma sala te esperando lá, preparada para você ser impactado pelo poder de Deus neste domingo agora, tá entendendo? Então, e não tem escada, não tem elevador, é direto. Então, se tiver alguém nos ouvindo, talvez você vai ter que vir de cadeira de roda, que não está andando, venha, Deus pode curar, Deus cura paralítico, Deus cura cego, Deus cura qualquer coisa, Deus tem poder para tudo. Então venha na fé, então se você é cadeirante aí, chama mais alguém para te ajudar aí, venha, tem acesso fácil ali, né? Então vai ser bem interessante, tá bom? Vem aberto a todas as pessoas, pode trazer mais um amigo, você que está no escritório, você que está numa empresa e tem mais alguém me ouvindo aí, convide os seus amigos, aproveite, é aberto a todos, viu? Aproveite isso aqui, porque você já é abençoado à distância aqui com a gente. Agora está na hora de você sair do teu espaço físico e vir até o nosso espaço físico nesse 8 de março. É isso mesmo que você ouviu, é isso mesmo, está na hora da virada, está na hora de virar um negócio, virada de chave, tá certo? Vamos lá, vamos ouvir o pastor Antônio Naine, depois a música então, você achou aquela música? Não, você está procurando. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus, não existe essa música? Então vou cantar ao vivo para vocês, pessoal. Aqui a gente faz ao vivo, aqui, a capela. É isso aí. Escuta o pastor Antônio Nairne. Muito bom dia, pastor Edson, pastor Eva, os ouvintes do programa desse ministério Agindo Deus, quem impedirá? E a paz do Senhor a todos. Pastor, estamos em Apucarana, em oração, em consagração para o grande dia.
dia 8 de março, né? Domingo, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Estamos em oração, buscando a Deus, clamando a Deus, e deixamos aqui o convite a todos os ouvintes, né, que poderão, né, que podem estar conosco, né, neste dia 8 de março, nesse domingo, que vai ser tremendo, que vai ser grandioso, vai ser algo assim maravilhoso, porque há uma promessa, né, pastor? Há uma promessa, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Clama a mim e responder-te-ei. Então o Senhor fez promessas, né? Pedi e dar-se-vos-á, né? Batei e abrir-se-vos-á, buscai, né? E achareis. Então nós temos assim promessas tremendas de Deus. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, se nós tão somente colocarmos em prática a vontade do Senhor, a palavra de Deus, Ele vai fazer. Ele está compromissado com a palavra dele. Ele disse: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então nós não devemos olhar para o homem, nós devemos olhar para Deus e a sua promessa. Ele está ligado àquilo que ele falou. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, você que vai nesse dia 8, vá com fé, vá determinado, vá para receber. Nós estaremos lá com a nossa fé em Deus, com a nossa fé na palavra do Senhor, e você faz a mesma coisa. Aí vamos unir a fé e o milagre vai acontecer. Tá bom, gente? Deus abençoe. Deixo aqui o convite para o dia 8 de março, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mensagem de Deus para o seu coração. Levanta e anda. Esta é a palavra que Deus já ministrou para mim logo pela manhã. Levanta e anda. E o texto, o primeiro texto, está justamente numa linda história que aconteceu através de dois homens de Deus, chamado Pedro e João. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona aqui aproximadamente 3 da tarde, né? E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Quero usar esse texto profeticamente debaixo de uma unção do Espírito Santo neste dia. Deus está dizendo para mim e para você que está me ouvindo: levanta e anda. E quando eu digo levanta e anda, para os dias atuais é a sua mente. Você se levanta através da sua mente, do seu querer, de você desejar. Você pensa algo, você deseja algo, você quer algo. Então Deus está dizendo: levanta e anda. Isso é fé, isso é convicção, isso é determinação, isso é coragem. Se você observar também em outro texto bíblico, em João capítulo 5,
Jesus disse também essa frase. Pedro aprendeu com Jesus. Por isso que Pedro falou isso. Ele aprendeu com Jesus, não é? Jesus disse para um homem que estava há 38 anos de sofrimento, 38 anos esperando a bênção. Jesus disse para esse homem: levanta-te e anda, levanta-te e anda. Então, a ordem do dia é: levanta-te e anda. Pare de ficar falando de problemas, pare de ficar reclamando, pare de ficar murmurando, pare de ficar se lamentando, pare de ficar falando mal dos outros, pare, levanta e anda, toma uma atitude de homem de Deus, de mulher de Deus, que acredita no poder de Deus em nome de Jesus, levanta e anda. E quem sabe alguns, literalmente, é levantar dessa cama, dessa cadeira, desse sofá. Talvez você já acostumou, o teu sofá já está até afundando, tanto você sentar ali, e Deus estava: levanta, toma uma atitude, faz alguma coisa, se mexa, sai deste lugar, sai dessa plataforma. Eu tenho algo mais para você, mas você tem que querer se levantar, tomar a atitude certa, tomar a atitude correta. E eu creio, se o Espírito Santo me inspirou esta palavra, então se é de Deus, você vai se levantar hoje. Vai se levantar hoje desse pessimismo, desse negativismo, dessa ansiedade, levanta dessa depressão, desse desânimo, em nome de Jesus. Levanta-te, levanta e anda, levanta, se posicione do lado da fé, do lado de Jesus. Tenha um posicionamento. Não podemos servir a dois senhores, somente um, chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo, o Rei da Glória, é só a Ele que nós adoramos, servimos, Ele é o único que pode te dar a verdadeira vitória para a sua vida. Certa ocasião, Josué convocou o povo, explicou um monte de coisa para o povo. Josué é o sucessor de Moisés, e Josué disse: pessoal, ele deu um ensinamento lá, explicou como é que foi toda a jornada da fé, e Josué disse o seguinte: ó, pessoal, é o seguinte, eu e minha família já decidimos. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Ele se posicionou e falou para o povo. Ele era o líder. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é isso. O que está faltando em muitas pessoas? Posicionamento. Há muitas pessoas em cima do muro. Há muitas pessoas indecisas, há muitas pessoas que não alcançam o que elas querem porque ficam em cima do muro. O que você está esperando, irmão? O que você está esperando, minha irmã? O que você está esperando? Estou esperando melhorar as coisas. Então você vai ficar esperando o resto da vida. Sempre teve problema, desde a entrada do pecado do mundo. É isso aí. Estou esperando as coisas melhorarem, então pode desistir, que não vai melhorar. Para você decidir, você tem que decidir do jeito que está a coisa. Essa é a verdade, pessoal. Esse é o evangelho da verdade. Estou falando a verdade para você. Não se iluda com esse mundo. Não se iluda. Não fique iludido. Quando melhorar, eu vou. Quando melhorar, eu vou procurar emprego. Quando melhorar, é agora, é a hora. Quando melhorar, não existe quando melhorar. Tudo na vida é fé. Onde não tem fé, se na tua vida não tem fé, você está em pecado. Sabia disso? Quem não anda pela fé está em pecado. É isso. Talvez você nunca ouviu essa frase, mas está ouvindo hoje. Para despertar. É tempo de despertamento espiritual, pessoal. Quem não anda pela fé, então vai andar pela incredulidade, pelo medo e pelo pecado, pelas coisas erradas. E Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Estou falando da fé em Deus, a fé de Deus, a fé em Cristo, o Todo-Poderoso. Então está na hora de você se posicionar. Tem muita gente em cima do muro em vários aspectos. Você tem que decidir, ou você é de um ou você é de outro. Jesus foi bem claro, não tem como servir a dois senhores. Ou é um ou é outro. Não tem jeito. Não dá. Não bate a conta, não fecha o negócio. É se posicionar. Veja qual área da tua vida você não está se posicionando. Talvez é a área da fé, você não está andando pela fé, você está andando pelas circunstâncias, você está andando pela incredulidade, você está andando pelo medo, por isso que você está assim. Mas Deus está falando comigo,
Porque quando eu falo comigo, essa palavra é para mim também. Claro que é para mim, óbvio que é para mim. Mas é para quem está ouvindo. Para quem está prestando atenção no que Deus anda falando ultimamente. Então a palavra do dia, da ordem, levanta-te e anda. Jesus disse isso para o paralítico lá no tanque de Betesda. Isso aqui é uma ordem direta de milagre, de ação. E justamente ela está associada à restauração, superação. Levanta-te e anda. Toma atitude. Levanta e anda. Vai procurar um emprego. Levanta e anda. Entre em contato com alguém que vai te ajudar. Levanta e anda. Faça alguma coisa. É isso. Levanta e anda. Você vai ouvir isso aqui muitas vezes. Levanta e anda. Levanta-te. Se posicione do lado da fé. E quando Pedro disse para aquele homem, ele disse aqui em Atos 3, verso 6, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Olha que interessante. E diz assim, e tomando-o pela mão direita. Dá a entender o quê? E tomando-o pela mão direita, quer dizer, deu a entender que Pedro pega na mão direita do cara ali. E o levantou. É isso, e o levantou. Ele ficou em pé. E diz a Bíblia, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Então quando você se levanta na sua mente, quando você toma uma atitude, Deus vai curando as áreas da sua vida. É isso. A pessoa que enfrenta a enfermidade, ela diz assim, ai pastor, essa minha enfermidade. Primeiro que não é tua, muda o discurso. Eu sei que a pessoa não diz por mal, né? Às vezes por não saber. Então eu estou te ensinando aqui. A pessoa, ora por mim, pastor, por essa minha doença, essa minha enfermidade. Não, ela está de passagem, ela vai sair do teu corpo, ela não é sua não. Manda embora hoje já. Já seja curado hoje. Já seja restaurado hoje. Então você vê que houve uma ação, você vê que houve uma atitude, houve uma movimentação. Você vê, movimentação termina com ação. Você está vendo aqui? Tem que ter uma ação. Oração tem ação. Está vendo aqui? Oração tem ação. Tudo tem que ter ação. Não pode ficar só no discurso. Tem que acontecer. Tem que acontecer. A coisa tem que acontecer, tem que fluir. Eu tenho observado, orado, pedindo a Deus sabedoria, discernimento espiritual. O que acontece com muitos cristãos, principalmente cristãos que acreditam em Cristo, que não são agraciados com essas bênçãos de cura ou um milagre. Por quê? Porque eles ficam acreditando muito na ciência, ficam acreditando muito no bom plano de saúde que ele tem às vezes. Não que seja errado, mas ele acredita. Isso tudo ajuda, mas Jesus é o médico dos médicos. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Então você levanta e anda. Toma uma atitude, se arrume, se ajeite. Que Deus está entregando coisas para muita gente aqui. Você vê, tem uma sequência de ação. Primeiro, o homem está no lugar certo, na hora certa. O cara pedia esmola na porta do templo. Olha que interessante. Então ele estava no lugar certo. Mas ele merecia entrar no templo e não ficar na porta. Ele se sentia, vamos supor, incapaz, talvez rejeitado, alguma coisa assim, que não entrava dentro, só ficava na porta para depender de esmola do povo que dava suas moedinhas da época lá. Então ele estava no lugar certo, só que era um lugar certo, mas ele merecia entrar no templo. Mas ele ficava do lado de fora pedindo esmola. Então Deus está te falando, sai deste lugar, eu tenho algo mais para te entregar. Eu tenho algo mais para te entregar. Deus está dizendo, eu não tenho migalhas para você, eu tenho abundância para você. Eu não tenho uma merrequinha, uma coisinha de nada, é coisa grande que eu quero entregar para você. Se você recebe, diga amém, toma posse aí. Tem que entender, isso aqui é totalmente espiritual. Então, Pedro disse assim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu vou te dar para você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então ele deu a palavra de ordem. E pegou na mão direita do homem e o levantou. Quando ele se levanta,
a Bíblia fala que os seus pés, os pés daquele homem paralítico, coxo, começam a endireitar, os tornozelos começam a funcionar, tudo foi ajeitando ali. Houve a cura instantânea na porta. E ele entra agora para dentro. Diz a Bíblia. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Ué, o homem estava lá vivendo de migalhas, sendo humilhado ali na porta, com migalhas, com merrecas. Agora o homem não podia andar, mas chegou 2 homens de Deus, aqui, Pedro e João. E o que eles foram fazer lá? Foram orar. Então, quem vai a um lugar físico, ele já vai preparado. Então, Pedro e João foram lá para orar. A hora nona aqui é aproximadamente às 15 horas, 3 horas da tarde. Usando esse texto bíblico, eu quero aproveitar para convidar você para esse domingo, que um dos horários vai ser às 15 horas, às 3 horas da tarde. Está entendendo? Então, nesse domingo agora, você vai ter a oportunidade única de estar com a gente, ou às 9h30 da manhã, ou às 15 horas. Tanto 9h30, Deus vai agir, quanto às 15 horas, não tenha dúvida. Então você se prepare e venha. Você que está ouvindo a programação, ouviu? Pessoas de Antonina mandou recado aqui. Pastor, já comprou uma passagem para mim, para o marido e para os filhos. Olha que povo organizado. Já comprou a passagem. Vai vir de ônibus, já comprou. Tá vendo? Quem quer, faz a coisa acontecer, meu irmão. Essa é a verdade. Então, o que acontece? A pessoa tem que ter uma atitude. Muitas coisas não acontecem na nossa vida. Por quê? Porque a gente não quer tomar a atitude certa. A gente quer que venha tudo na mão da gente. Pastor, eu vou orar. O que você está fazendo? Estou em oração. O que você está fazendo? Estou em oração. E não acontece nada. Por quê? Porque não teve alguma atitude, não teve uma ação. Não teve uma... A pessoa não reagiu. É tipo assim, aquela pessoa que só quer tudo de mão, né? Tudo pronto, né? Tudo pronto. Uma pessoa um dia ganhou uns 2 quilos de pinhão. E daí ela ganhou, então ela vai para casa, daí ela vai pôr na panela lá, né? A pessoa perguntou, mas já está pronto? Então tem gente que é assim, ela quer tudo pronto. Mas tem coisa que você tem que fazer a tua parte, entendeu? Mas voltando ao texto bíblico, você vê que teve ação. Então ele levanta e anda. Então ele recebe a palavra profética, a palavra da fé. E Pedro aprendeu com quem? Com Jesus. O apóstolo Pedro, agora é um apóstolo, Pedro e João. Pedro, os 3 lá mais chegados de Jesus, é o Pedro, Tiago e João. Jesus gostava dos 12, né? Só um que traiu lá, né? Ele amava o traidor também. Mas dos 12, os mais próximos ali era Pedro, Tiago e João. E dos 3, Pedro, Tiago e João, o João é aquele que reclinou a sua cabeça ali no ombro de Jesus, né? No peito de Jesus, tipo assim, né? Tá entendendo? Então Pedro e João agora, cheio do poder de Deus, estava acontecendo ali as primeiras conversões, estava um agir de Deus tremendo. É só você ler o livro de Atos. Até eu aconselho você a ler o livro de Atos, que tem 28 capítulos, vale a pena você ler esse livro da Bíblia, que é tremendo. Então o que acontece? O que Jesus fez, Jesus quando termina o seu ministério terreno, que ele vai para a cruz, ele leva os pecados nossos do povo, né? De todos os pecadores do mundo todo, levou sobre si, mas daí ele é sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscita, e depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aparecendo para várias pessoas, para comprovar que ele havia ressuscitado, e quando ele foi em definitivo ao céu, ele disse, eu vou para o céu, mas não deixo vocês sozinhos não, vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ele enviou. Então a igreja primitiva estava nesse fervo, e eu quero informá-los que Deus não mudou. O mesmo poder da igreja de Atos dos Apóstolos é para os dias de hoje. Por que não está acontecendo esse poder em muitos lugares? Porque não estão buscando esse poder, estão buscando entretenimento espiritual, estão buscando divertimento espiritual, estão buscando apenas mensagens, né, motivacionais, que nem sempre essas mensagens, nem todas elas têm ali a presença de Deus. Eu amo também mensagens motivacionais, mas tem que ter a presença de Deus, senão não dá certo. Pode servir para algumas coisas, mas não para tudo. Então, meu amado, é tempo de se levantar e andar. No caso lá de Jesus, em João 5, verso 8, era um homem que tinha uma cama. O cara já tinha acostumado já
ficar ali deitado naquela cama, ali no tanque de Betesda. E nesse caso desse texto, é justamente um texto que diz que de tempo em tempo um anjo passava ali, mexia as águas, e quem entrasse primeiro era curado. Traduzindo, esse cara que não conseguia, ele dizia: ó, Jesus, quando eu vou, vai outro na minha frente. E já acabava o poder. Aí Jesus vem para deixar um poder 24 horas disponível para aquele que tem fé. Aleluia. Entende isso aqui? Então, quando aquele homem recebe a ordem de Jesus, Jesus disse para ele: levanta-te e anda. Aí ele diz: pega a tua cama e anda, vai. Aqui não é mais o teu lugar, está na hora agora, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai dizer o que eu fiz na tua vida. E Jesus deu ali uma direção para aquele homem. Então, quando Deus age, ele dá uma direção para a pessoa. Quando ele libera uma bênção, ele dá um direcionamento para a pessoa. Então, não deixe os problemas da vida, não deixe as decepções. Está cheio de gente decepcionada. Essa é a verdade. E isso aí é do diabo, irmão. Escute o que eu estou te falando para te abençoar. Escute. Quando a pessoa fica decepcionada com pessoas, decepcionadas com isso ou com aquilo, e enche a cabeça cheia de decepção, cheia de frustração, você precisa de ser curado. Porque se você não for ser curado, ou se você não ser curado disso, dessa decepção que está dentro de você, seja com qualquer coisa. Se você está decepcionado, frustrado com a vida, com todos, com tudo, então você precisa de uma cura hoje. Porque senão, você vai se adoecer. Você vai ficar aí sofrendo aí no seu mundinho, na sua bolha. Essa é a verdade que eu estou falando. É para o nosso bem essa palavra. Eu pego ela para mim também, em nome de Jesus. Levanta e anda. Levanta e anda. Toma atitude. Faça alguma coisa. Faça. Levanta e anda. Sabe o que está vindo na minha mente? Não sai da minha mente aqui um sofá. Estou vendo um sofá marrom. E a pessoa senta naquele cantinho, já está afundando, tanto ela sentar. Ela pode até mudar de lugar, mas ela já acostumou. Sabe aquelas pessoas que acostumam sentar num canto do sofá? E se alguém da família for sentar, ela briga? É o nível da ignorância, chega a esse nível. Quer dizer, está afundando ali. Não é que ela está doente, ela está saudável. Mas espiritualmente ela está doente. Às vezes com as emoções abaladas. Então essa palavra aqui é para te ajudar a sair dessa vida morna, apática. É tomar atitude. É isso. Então não deixe o inimigo roubar essa palavra do seu coração. Levanta e anda em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por essa palavra profética que o Senhor ministrou na minha vida logo pela manhã, e aqui estamos compartilhando com os nossos ouvintes, os internautas e a todo o povo aqui do Brasil e outros em outras nações que estão me escutando também. Deus, que o teu favor alcance a todos, e em o nome de Jesus eu digo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Saia agora em nome de Jesus, saia dessa depressão, saia dessa tristeza, saia das dívidas, saia do desânimo, saia agora, em nome de Jesus. Sejam abençoados, sejam curados, sejam restaurados, sejam fortalecidos pelo poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pai, libera uma unção de cura no coração desta pessoa. O coração. Purifica o coração, esse músculo incrível que nós temos, Pai. Dê saúde ao coração desta pessoa, no coração, nas artérias, nas veias, no sangue. Senhor, nos rins, no fígado, no intestino, na vesícula, no pâncreas. Da cabeça aos pés, todos os órgãos dessa pessoa recebam um renovo agora. Em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo cura, libertação, vitória, em nome de Jesus. Pai, abençoa a água que o povo separa, que eu separei também no estúdio. Que após essa oração se torne um remédio espiritual. Abençoa também aqueles que são semeadores financeiros. Abençoa as finanças de cada um deles. As finanças, salário, aposentadoria, prolabore, retirada do mês, enfim, o ganho desta pessoa. Abençoa todos e também as empresas, empresários, empreendedores, profissionais liberais, autônomos, trabalhadores de empregado, servidores públicos. Meu Deus, que o teu favor e graça seja sobre todos e também na área financeira. Haja, essa pessoa se levante em nome de Jesus e receba também um milagre na área das finanças. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá?
E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Convidamos você e sua família para o dia 8 de março. Vai ser sensacional o agir de Deus. Porque vamos estar nesse 8 de março o dia inteiro ali no hotel, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Pastores Edson e Eva, nossa equipe, e pastor Antônio Nairne Sobrinho. Aquele homem de Deus abençoadíssimo, que todas as vezes que ele veio até aqui, Deus agiu de uma forma sobrenatural. Então a nossa equipe vai estar com exclusividade para atender você nesse 8 de março aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Fica no centro de Curitiba, entrada franca. Se programe e venha 8 de março em Curitiba. Mais informações no Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá. Venha com a sua família, venha com seus amigos e aproveite esta oportunidade. Salve essa data aí, 8 de março, 9h30 e às 15 horas aqui em Curitiba. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780. Agindo Deus Quem Impedirá, abençoando vidas, abençoando famílias.